Então, gente, eu estava falando aqui. Peraí, vamos deixar todo mundo chegar, ou alguns pelo menos. Eu estava falando aqui que, então, finalmente, hoje a gente vai ler Mestre Eckhart, para a gente dar um upgrade aí na nossa leitura do Performer, né? Se a gente lê o Eckhart, a gente vai lá na fonte, uma das fontes, né, do Grotowski para a escrita do Performer. Então, eu peguei esse livro aqui, o livro da Divina Consolação, tá? Do Mestre Eckhart. O livro da Divina Consolação e outros textos seletos, tá? Que é a editora Vozes, tá? Mestre Eckhart. Tá? Então, eu estava falando aqui que o mestre Eckhart, vou falar um pouquinho devagar enquanto as pessoas estão chegando. O mestre Eckhart viveu ali na Idade Média, 1200 e até anotei, 1260 e 1328. Quer dizer, viveu quase 70 anos, morreu de morte natural, mas ele, no final da vida, ele foi processado pela Inquisição, né? Pela maneira como ele fazia os sermões. Então, ele é, assim, considerado o grande teólogo cristão místico, né? Ele está nessa coisa do cristianismo místico. Ele era padre dominicano e estudou filosofia, teologia na Universidade de Paris. E se formou mestre, né? E por isso ficou conhecido como Mestre Eckhart, por causa desse título dele acadêmico, né? Então ele era assim um cara muito diferente dos outros, né? Eu até dei uma olhada na internet, você acha assim vários textos curtos dele, frases dele. Então quem quiser pesquisar ele, agora eu recomendo muito. Eu tenho outros livros dele, como esse daqui, dos sermões alemães, tá? Que é editora Vozes também. É, mas o que eu gosto mais é o livro da Divina Consolação. Então, eu peguei um texto aqui da Divina Consolação, página 90. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no final do texto. Se chama O Homem Nobre. Aí eu vou ler aqui essa introdução. Peraí. Meu livro está meio se desmanchando. Tem uma espécie de introdução aqui que diz assim: O homem nobre.
Esse texto constituiu provavelmente um sermão pronunciado diante da rainha Inês da Hungria. De forma indireta, Eckhart deixa entrever sua própria trajetória espiritual. Descreve os 6 passos da ascensão do espírito a Deus. Na medida em que ascende, a pessoa vai liberando a semente divina depositada dentro de seu coração até aparecer a perfeita filiação divina. Aí aparece uma coisa entre aspas, que diz assim: o homem deve apartar-se de todas as imagens e de si mesmo e distanciar-se, desassemelhar-se de tudo, se é que realmente quer e deve acolher o filho e tornar-se filho no seio e no coração do Pai. No uno se encontra a Deus, e quem quer encontrar a Deus deve tornar-se uno. Aí fecha aspas. Esse ideário, como enfatizamos na introdução, pertence ao cerne da mística do mestre Eckhart. A tradução foi feita do alemão. Tá? Então, a Raiza em breve poderá ler no original. Ler mestre Eckhart no original vai ser bom. Então, vou começar o texto, tá? Nosso Senhor diz no Evangelho: um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e regressou. Isso é uma citação que ele faz de Lucas, do Evangelho de Lucas, São Lucas. Com esta, vai começar o sermão dele, né? Com estas palavras, nosso Senhor nos ensinou como é nobre o homem em sua natureza criada e como é divino o que lhe é acessível por graça e, ademais, como o homem deve chegar até lá. E se refere, nessas palavras, a uma grande parte da Sagrada Escritura. Importa saber, em primeiro lugar, como aliás é claro e manifesto, que o homem tem em si 2 espécies de natureza, corpo e espírito. Por isso, diz um escrito: quem se conhece a si mesmo, conhece todas as criaturas, pois todas as criaturas são ou corpo ou espírito. E a Escritura diz do homem que há em nós um homem exterior e um outro, o homem interior. Isso está lá na citação do Grotowski no texto do Performer, né? Que ele começa a citação do mestre Eckhart dizendo: entre o homem interior e o homem exterior existe a mesma diferença infinita que entre o céu e a terra, né? Então, é disso que está falando, né? Ao homem exterior pertence tudo aquilo que se prende à alma e, contudo, está revestido de carne e misturado com ela, e por isso opera juntamente com e em cada órgão corporal, com o olho, por exemplo, ou com o ouvido, a língua, a mão, etc. A isso tudo a Escritura chama de homem velho, homem terreno, homem exterior, homem inimigo, homem servil. Então, toda essa estrutura que está ligada ao corpo tem essas denominações
nas escrituras, né? Ele está localizando no sermão isso. Ele está lá fazendo sermão para a rainha da Hungria, né? Ele provavelmente era o conselheiro dela, dessa rainha Inês, né, da Hungria. Rainha Inês. Rainha Inês da Hungria. O outro homem que há em nós é o homem interior. E este, a Escritura lhe chama homem novo, homem celeste, homem jovem, amigo e homem nobre. E é deste que fala nosso Senhor ao dizer que, cita, né, um homem nobre partiu para uma terra distante e tomou posse de um reino e voltou. Então, esse é o interior, né? É o homem, é o espírito, né? Sei, talvez a gente possa ligar esse homem ao pássaro que olha, né? Se a gente pensa o que bica como exterior e o que olha como interior, né? Cumpre saber que no dizer de São Jerônimo, como dos mestres em geral, cada homem, desde o começo de sua existência humana, tem um espírito bom ou anjo e um espírito mau ou demônio. Os conselhos do anjo bom incitam constantemente ao que é bom, ao que é divino, ao que é virtude e celestial e eterno. O espírito mau aconselha e instiga o homem constantemente ao temporal e transitório e ao que é desvirtude, mal e diabólico. O mesmo espírito mau conversa sem cessar com o homem exterior e, através dele, tenta secretamente o homem interior, exatamente como a serpente dialogava com Eva, a mulher, e através dela com o homem Adão. Aí ele cita aqui, né, Gênesis, né? O homem interior é Adão. O homem na alma é a árvore boa a que se refere nosso Senhor. Aí ele cita Mateus 7,17. E que sempre e sem cessar produz fruto bom. No entanto, ele é o campo em que Deus implantou sua imagem e semelhança, e onde semeia a boa semente, raiz de toda a sabedoria, de todas as artes, de todas as virtudes, de toda a bondade, a semente de natureza divina. Semente de natureza divina é o Filho de Deus, a palavra de Deus. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Eu ia pedir para você reler essa parte. Essa última. É. Desde Adão e Eva, desde a parte. Ele fala isso, né? Que o homem interior, que é esse que a gente está ligando ao pássaro que olha, né? É Adão. O homem na alma
é a árvore boa a que se refere nosso Senhor. E que sempre e sem cessar produz fruto bom. No entanto, ele é o campo em que Deus implantou sua imagem e semelhança, e onde semeia a boa semente, raiz de toda a sabedoria, de todas as artes, de todas as virtudes, de toda a bondade. A semente de natureza divina. Semente de natureza divina é o Filho de Deus, a palavra de Deus. Ele está dizendo que essa coisa da sua imagem e semelhança, que aparece na Bíblia, né, da criação do homem, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, ele está dizendo que isso é o espírito, né? A imagem e semelhança. É o que eu entendo aqui, né? O homem exterior é o homem inimigo e mau que semeou e lançou o joio. Dele diz São Paulo. Deparo, isso é São Paulo falando, tá? Deparo em mim com algo que me embaraça e é contra o que Deus manda. E o que Deus aconselha, e o que Deus falou e ainda fala no mais alto e no fundo de minha alma. E em outro lugar, São Paulo diz e lamenta: homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que acarreta a morte? E em mais outro lugar, São Paulo diz que o espírito do homem e sua carne lutam constantemente um contra o outro. Isso é bem interessante, né? Essa coisa dessa luta eterna, ininterrupta entre a carne e o espírito, né? Tá falando sobre desejo, é isso, Celina? Não sei se é especificamente. Você está perguntando desejo no sentido de sexo? Não necessariamente de sexo, mas sim de, por exemplo, ter que matar, Sim, né? sim. De resistir, né? O que esse desejo humano, né? De você resistir, ter autocontrole de si, Uhum. esse tipo de desejo. Que Eu aí acho é o que espírito e a alma o lutam desejo contra esse desejo. mundano, né? Esse desejo mundano que se Yes. opõe a essa dimensão divina do espírito. Então, a carne, com seus impulsos mundanos, lutando ininterruptamente contra o espírito, né? Diz assim, olha só. E em outro lugar, São Paulo diz que o espírito do homem e sua carne lutam constantemente um contra o outro. A carne recomenda o vício e a maldade. O espírito inspira o amor de Deus, a alegria, a paz e toda a virtude. Quem segue o espírito e vive pelo espírito, quem segue o espírito e vive pelo espírito,
e, segundo o seu conselho, tem a vida eterna. Vou repetir, tá? Quem segue o Espírito e vive pelo Espírito, e segundo o seu conselho, tem a vida eterna. O homem interior é aquele de quem nosso Senhor diz que, aí, aspas, um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino. Então, sempre porque é um sermão, né? Então, como é que se estrutura o sermão? Ele lê um fragmento das Escrituras e depois, no sermão, ele está na missa, né? Aí, o sermão, ele vai destrinchar aquele fragmento lido, né? E volta para o fragmento, né? Porque o fragmento é esse aqui, né? Um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e regressou. Ele já explicou que esse homem nobre é o homem interior, é o espírito, né? Então, o espírito partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino, que provavelmente é o reino de Deus, né? Imagino, o reino celeste, e regressou. Então, não sei exatamente como, né? A gente está aqui acompanhando o sermão dele, né? Então, ele volta para isso, né? Então, diz assim, o homem interior é aquele de quem nosso Senhor diz que um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino. Ele é a árvore boa que, no dizer de nosso Senhor, produz sempre frutos bons e nunca maus, visto querer a bondade e esperar a bondade, tal como flutua em si mesma, incontaminada pelo isto e pelo aquilo. O homem exterior é árvore má, que em tempo algum pode dar fruto bom. E aí ele diz aqui que isso é uma citação do Evangelho de Mateus. Da nobreza do homem interior e da desvalia do homem exterior, da carne, dizem também os mestres gentios Túlio e Sêneca. Alma, aí o que esses caras dizem, né? Alma alguma dotada de razão é sem Deus. A semente de Deus está em nós. Tivesse ela um cultor bom, sábio e diligente, tanto melhor cresceria para Deus de quem é semente, e seu fruto tornar-se igual à natureza de Deus. Aí vem uma citação do Evangelho de João, que diz assim: a semente da pereira desenvolve-se em pereira, a semente da nogueira em nogueira, a semente de Deus em Deus. Se, porém, a boa semente tiver um cultivador, né? Tolo e mau, então cresce o joio encobrindo e embaraçando a semente boa e não lhe permitindo vir à luz nem germinar. Orígenes, um grande mestre, diz: como o próprio Deus semeou e implantou e engendrou esta semente, ela pode certamente ficar encoberta e oculta, nunca, porém, ser destruída
ou em si apagada. Ela arde, brilha, resplende e queima, e sem cessar tende para Deus. Tudo isso é o sermão, tá? Aqui adiante eu vi que eu botei uma anotação no texto, que ele vai falar de uma coisa que tem a ver com a via negativa. Porque é importante a gente ir, já que a gente está lendo o mestre Eckhart, é a primeira vez que a gente está lendo Eckhart aqui no grupão, a gente ir fazendo as conexões com o Grotowski, a gente vendo exatamente como foi a coisa dele beber nessa fonte mística do mestre Eckhart e o que isso gerou dentro da obra dele, né? Como é que foi essa influência? Eu acho que isso é o que a gente quer fazer aqui, né? O primeiro degrau do homem interior e novo, diz Santo Agostinho, consiste em modelar o homem, sua vida, pelo exemplo de pessoas boas e santas, mas continuando a caminhar pegado às cadeiras e cozido às paredes e a sustentar-se com leite. Pode repetir isso, Celina? Eu não sei exatamente o que quer dizer isso, não, mas vou ler de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. O primeiro degrau do homem interior e novo, diz Santo Agostinho, consiste em o homem modelar sua vida pelo exemplo de pessoas boas e santas, mas continuando a caminhar pegado às cadeiras e costurado às paredes, e a sustentar-se com leite. Primeiro degrau. Segundo degrau é aquele em que o homem já não olha apenas para os modelos exteriores, inclusive os homens bons, mas corre para buscar a doutrina e o conselho de Deus e da sabedoria divina, dando as costas à humanidade e voltando o rosto para Deus, deixando o regaço da mãe e sorrindo para o pai. O terceiro degrau consiste em apartar-se o homem, se separar mais e mais de sua mãe e em distanciar-se sempre mais do seu colo, fugindo ao cuidado e depondo o tempo. É por isso que eu acho que naquele primeiro degrau, quando diz que ele continua pegado às cadeiras e costurado nas paredes e se sustentando com leite, é porque ele ainda está, digamos assim, mimado, né? Ele ainda se apoia, ainda se encosta, fica tomando leitinho da mamãe, ainda está ali tateando. Aí vai para o segundo degrau. Aí está nesse terceiro, né? Então, o terceiro degrau consiste em o homem se separar mais e mais da sua mãe, em se distanciar sempre mais do seu colo, fugindo ao cuidado e depondo o temor, de modo tal que, embora pudesse praticar o mal e a injustiça sem dar escândalo para todo mundo, nem assim quereria fazer isso. Tão íntima é a sua união de amor com Deus e tão zelosa a sua diligência, até que seja introduzido na alegria,
na doçura e na bem-aventurança que lhe façam aborrecer tudo que lhe é dessemelhante e alheio. Aí vem o quarto degrau. O quarto degrau consiste em que o homem cresça e se fixe mais e mais no amor e em Deus, dispondo-se assim a enfrentar com vontade e gosto, com sofreguidão e alegria, toda espécie de provação, de tentação, de contrariedade, de padecimento, sofrimento, né? O quinto degrau está em que o homem viva em toda parte na paz interior, descansando tranquilamente na riqueza e na superabundância da suprema sabedoria. O sexto degrau consiste no despojar-se da imagem humana, entre parênteses, e no revestir a imagem da eternidade divina pelo esquecimento total e perfeito da vida transitória e temporal. Aí eu penso muito, ele fala essas coisas, eu penso no Ramana Maharishi, né? Que era o mestre do Grotowski, escolhido pelo Grotowski como seu mestre máximo, né? Porque o Ramana realmente fez isso aqui, né? Despojar-se da imagem e revestir a imagem da eternidade divina, pelo esquecimento total e perfeito da vida transitória e temporal, de modo tal que, feito filho de Deus e atraído por Deus, o homem se transmuta em imagem de Deus. Degrau posterior ou mais elevado não há. E ali reinam a paz e a bem-aventurança eternas, pois o fim último do homem interior e do homem novo é a vida eterna. Então, vai até aí a escada. Vocês querem falar? Vocês estão sobrevivendo? Tá tudo bem aí? Subir esses degraus seria uma maneira de construir a flor da juventude? Desculpa, não é construir a flor. Não, a flor da mestria. Isso, a flor da mestria. Sim, senhora. Seria. A flor da mestria é esse processo aqui, de ir subindo esses degraus, até chegar nessa condição aqui máxima que ele está falando, né? Celina, Hum. seria voltar ao primeiro Adão? Eu acho que, quer dizer, Adão é o homem interior, né? Por excelência. Então, eu acho que sim. Eu acho que é chegar, quer dizer, a meta máxima é chegar lá na condição de Adão. É como eu entendo isso. Não, se você está com duas coisas, dá esse eco, Carlos. Tem que ligar um. Eu só queria pedir para voltar um degrauzinho, antes dos degraus. Porque ele faz 3 citações, acho que termina com a de São João. Você podia, as 2 primeiras, que eu perdi ali. Citação aqui nos degraus? Antes dos degraus, voltar um pouquinho. Degraus.
degraus. Em João, ele faz uma citação que é: a semente da pereira desenvolve-se em pereira, a semente da nogueira em nogueira, a semente de Deus em Deus. Mas antes de João, tem uma citação, acho que de Sêneca, agora eu não vou arriscar falar disso. Túlio e Isso. Sêneca. Isso. Alma alguma dotada de razão é sem Deus. A semente de Deus está em nós. É isso. Obrigado, que eu tinha perdido. É isso. Então, lá no final do sexto degrau, chega a vida eterna, né? Celina, uma coisa que eu acho importante nesse primeiro degrau é que, apesar de estar se apoiando na parede, na cadeira e no leite, tem uma escolha bem importante, né? Sim, sim. Às vezes é sujeito a gente pensar que a gente está no primeiro degrau, mas o primeiro degrau exige uma escolha, né? Sim. Primeiro degrau do homem interior e novo, diz Santo Agostinho, consiste em modelar o homem, a sua vida, pelo exemplo de pessoas boas e santas, mas continuando a caminhar pegado às cadeiras e costurado às paredes e a sustentar-se com leite. Quer dizer, ainda está tati-bitati, né? Já é o primeiro degrau, já está, né, fazendo alguma virando esse modelo. Tem esse modelo das pessoas boas e santas e o cara está ali procurando, né, alguma coisa melhor para si, mas ainda está meio aquela coisa de criança que está aprendendo a andar, né? Segura, se apoia, toma leite, né? Mas nesse primeiro degrau ele fala de moldar, de se moldar, não tem isso? Em modelar. Em modelar. A vida pelo exemplo de pessoas boas e santas. Ele usa como modelo. Tem um modelo de pessoas boas e santas e o sujeito usa essas pessoas boas e santas como modelo. Como mestre, né, Celina? Como mestre. Interna, né? O mestre. Como primeiro mestre. Sim, com certeza. Como talvez a mãe do Grotowski foi para ele. Com certeza, porque ela era... ela tinha essa coisa da bondade e da santidade, ela tinha uma qualidade assim, né? E ela foi a primeira pessoa ali para ele, com certeza, né? Nessa coisa que ela era católica, mas o pensamento dela era ecumênico, budista. Né? Ela pensava nessa coisa que os animais também têm espírito, e ela estava certa, né, nisso. Então, ela tinha uma... Aí ele descobre o Ramana, pelo livro que ela traz para ele ler. Aí ele descobre a história de Jesus pelo evangelho que o padre da escola empresta para ele, que ele vai ler. Aí ele tem esses exemplos, a própria mãe, o Ramana Maharishi, Jesus, e aí ele vai começando a modelar a vida dele. Quer dizer, usar esses exemplos como modelos. Isso
É interessante porque, lógico, em relação ao Grotowski, é importante a gente estar lendo isso, porque certamente o Grotowski leu isso. Ele estudou tudo do Eckhart. Então, eu acho que é interessante a gente ler ou procurar entender as fontes de um sujeito que a gente está estudando. Porque então tem essas fontes, né? Por isso, para mim, foi determinante ler o livro do Brunton, A Índia Secreta, porque foi um livro determinante para o Grotowski. Aí o Eckhart foi determinante para ele. Então aí a gente vai entendendo como é que se articulou aquele pensamento todo dele, como é que ele chegou nas coisas, né? Aí diz assim: com referência a este homem interior e nobre, no qual se encontra impressa e implantada a semente de Deus e a imagem de Deus, e a maneira como se manifesta essa semente, essa imagem da natureza e da essência divina, o Filho de Deus, e como dela se toma conhecimento e também como por vezes ela se oculta, sobre isso o grande mestre Orígenes apresenta uma comparação. 2 pontos. O Filho de Deus diz está no fundo da alma como uma fonte viva. Mas se alguém a entupir com terra, isto é, com a cobiça terrena, ela ficará obstruída e oculta, e, portanto, despercebida. E, contudo, a nascente permanece viva em si mesma. E logo que se afaste a terra lançada de fora sobre ela, tornará a aparecer e dela nos aperceberemos. E diz ele, Orígenes, que a isso se alude no primeiro livro de Moisés, onde está escrito que Abraão cavou poços de água viva no seu campo, mas que uns malfeitores os encheram de terra. No entanto, depois de removida a terra, os poços reapareceram vivos. Aí diz aqui que isso é uma citação do Gênesis. Gênesis 26, 14. Então, isso é muito interessante, né? Porque isso tem a ver com a coisa do Gurdjieff, da essência. Porque essa fonte de água viva é o que o Gurdjieff chama de essência. E aí essa terra que enche e soterra é exatamente o que o Gurdjieff fala, que a essência vai sendo soterrada pela cultura, pela educação, pela escola, não sei o quê, e de repente ela some. Então tem que fazer essa dragagem, tirar essa terra toda, dessoterrar essa nascente, para que essa água toda viva surja de novo. E é interessante porque nessa metáfora aqui bíblica,
né? Abraão tinha cavado poços de água viva no seu campo, mas uns malfeitores os encheram de terra. Então, tem esses malfeitores, né? Então, eu acho isso interessante porque a gente pode localizar os nossos malfeitores, né? Quem foram os nossos malfeitores? Na boa, sem nenhuma condenação horrorosa, mas só identificar o que foi essa terra e quem foram os malfeitores, né? E cuidado para não ficar reproduzindo essas coisas mal feitas. Ah, Talvez sim. mesmo. Sim, porque demora depois pra gente você perceber. aprende e ele mesmo pega a terra e joga na própria fonte. Fica fazendo isso, né? Tem que fazer isso. Tirar, né? Porque não só reproduzir para si mesmo, como depois reproduzir para filho, né? E soterrar a fonte do filho também. Né? Virar o malfeitor de alguém. Virar malfeitor de alguém, exatamente. Então, é delicadérrimo isso, né? Tem que realmente aqui o mestre Eckhart está pegando, eu não sei qual era a questão lá da rainha Inês da Hungria, mas parece que ele está pegando ela aqui, dando uma... Celina, no Novo Testamento, Jesus pede água para uma mulher que está num casamento irregular. E é dessa fonte de Abraão. E ele fala assim, se você beber dessa água, se você pegar para mim, eu vou te dar uma água que você vai beber, porque eu sou água viva, você nunca mais vai sentir sede. Enfim, aí a coisa desenrola. Tem muitas referências no Novo Testamento a essa coisa, no Antigo também. Então, a Bíblia toda volta para essa questão da água viva, da água limpa, da água, né? Então, isso é uma recorrência, né? Na narrativa bíblica, né? Eu sempre acho que ler a Bíblia inteira é uma tarefa que vale muito a pena fazer. É muito bom. É um esforço que é sensacional, porque é um nível de conhecimento muito alto e é muito interessante, né? É um livro muito interessante. Aí ele diz assim... Celina, perdão. Sim. Pode repetir mais uma vezinha a citação do Orígenes? Tá. Só no comecinho. Não, tudo bem. Diz assim, peraí. O Filho de Deus diz... Sobre isso, o grande mestre Orígenes apresenta uma comparação. 2 pontos. O Filho de Deus está no fundo da alma como uma fonte viva. Mas se alguém a entupir com terra, isto é, com a cobiça terrena, ela ficará obstruída e oculta e, portanto, despercebida. No entanto, a nascente permanece viva em si mesma e logo que se afaste a terra lançada de fora sobre ela, tornará a aparecer e dela nos aperceberemos. Aí depois é que vem lá o exemplo de Moisés. Existe mais outra analogia para o caso. O sol brilha sem cessar. Contudo, quando uma nuvem ou a neblina se interpõe entre nós e o sol, já não lhe percebemos o brilho. Do mesmo modo, quando o olho está doente em si mesmo e enfermiço,
ou velado, é impossível perceber o seu brilho. E já tive a oportunidade de propor um outro símile muito claro. Quando um mestre faz uma imagem de madeira ou de pedra, ele não introduz a imagem na madeira. O que ele faz é aparar as lascas que ocultavam e encobriam a imagem. Não dá coisa alguma à madeira, mas lhe tira e escava a cobertura e afasta a ferrugem, fazendo aparecer o brilho do que jazia oculto debaixo dela. Este é o tesouro que jazia oculto no campo, como diz Nosso Senhor no Evangelho. Então, o princípio da via negativa está aqui. Aí a gente vê que Grotowski bebeu nesta fonte, exatamente, para articular o princípio da via negativa. Certo? E não sei se o Rodin e o Michelangelo também leram isso aqui, porque eles também falam assim, do bloco de mármore, mas possivelmente sim. Mas certamente a gente sabe que o Grotowski sim. Então essa coisa da via negativa é muito interessante, né? Então, isso está em Mateus 13, 44. Diz Santo Agostinho: quando a alma do homem se eleva inteiramente à eternidade e a Deus somente, a imagem de Deus irrompe a luz. Mas quando a alma se volta para fora e fosse para a prática externa da virtude, a imagem de Deus fica totalmente encoberta. E é isso que deve significar o costume das mulheres trazerem a cabeça coberta, enquanto os homens trazem a cabeça descoberta, segundo a doutrina de São Paulo. Portanto, tudo aquilo que na alma se volta para baixo recebe um manto ou véu daquilo a que se volta. Aquilo, porém, que na alma se vai para o alto, isso é a pura imagem de Deus, desvendada e nua na alma desnuda. Do homem nobre, isto é, de como a imagem de Deus, o Filho de Deus, a semente da natureza divina em nós, nunca é destruída, posto que pode ser encoberta. Diz o rei Davi no livro dos Salmos: embora acometido de muitas privações, sofrimentos e calamidades, o homem permanece na imagem de Deus e a imagem de Deus nele. A luz verdadeira reluz na treva, mesmo que a gente não perceba. Aí esse próximo pedaço, ele começa com uma citação que diz assim: não reparem na minha pele morena, diz o livro do amor. Sou morena, mas formosa,
e de boa compleição, mas o sol me descorou. O sol, entre aspas, é a luz deste mundo e significa que o que existe de mais sublime e de melhor nas coisas criadas e feitas encobre e desbota a imagem de Deus em nós. Pode ler de novo, Celina, por gentileza? Posso. Não repare na minha pele morena, diz o livro do amor. Sou morena, mas formosa e de boa compleição, mas o sol me desbotou. O sol é a luz deste mundo e significa que, mesmo que há de mais sublime e de melhor nas coisas criadas e feitas, encobre e desbota a imagem de Deus em nós. Aí vem uma fala de Salomão, que diz assim: tira as escórias da prata e terás um vaso puríssimo. É a coisa de limpar, né? Tirar o que está agarrado ali na prata, que está empretecendo a prata, que está escurecendo a prata, né? A imagem, o Filho de Deus na alma, o vaso puríssimo. E é isso que nosso Senhor quer dizer com as palavras. 2 pontos, vai citar. Um homem nobre partiu. Pois o homem deve se afastar de todas as imagens e de si mesmo, e se afastar e se desassemelhar de tudo isso, se é que realmente quer e precisa acolher o filho e tornar-se filho no seio e no coração do Pai. Qualquer espécie de mediação é estranha a Deus. Eu sou, diz Deus, o primeiro e o último. Não há distinção nem na natureza de Deus, nem nas pessoas em relação à unidade da natureza. A natureza divina é una. E cada pessoa também é una. E é o mesmo uno que é a natureza. A distinção entre ser e essência é tomada como uno e é uno. Ali onde ele não se contém em si, ele recebe, possui e produz distinção. Por isso, no uno se encontra Deus. E quem quer conhecimento é uma luz da alma. E todos os homens, por natureza, aspiram ao conhecimento, pois mesmo o conhecimento de coisas más é bom. Ora, dizem os mestres, se conhece a criatura em sua essência própria, isso se chama conhecimento vespertino, no qual se veem as criaturas em imagens múltiplas e diversas. Quando, ao invés, se conhecem as criaturas em Deus, isso se chama e é
um conhecimento matutino. E por esse modo se contemplam as criaturas sem quaisquer distinções e despidas de todas as imagens e despojadas de toda igualdade no uno, que é o próprio Deus. Também este é o homem nobre, do qual diz Nosso Senhor, um homem nobre partiu. Nobre porque é uno e conhece a Deus e as criaturas no uno. Porque aqui, né, no Performer, na citação do Eckhart, que o Grotowski escolheu, ele diz, né, se me perguntassem, irmão Eckhart, quando você saiu de casa? E ele responde, né? Eu ainda estava ali um instante atrás. Eu era eu mesmo, eu queria a mim mesmo, eu me conhecia a mim mesmo para fazer o homem que aqui embaixo eu sou. Então, toda essa coisa aqui desse sermão está falando dessa... porque ele diz assim, né, aqui na citação do Performer, todos esse que eu sou, segundo o meu nascimento, vai morrer e desaparecer, porque será devolvido ao tempo e vai apodrecer com o tempo. Mas, no meu nascimento, nasceram também todas as criaturas. Todos experimentaram a necessidade de se elevar da sua vida à sua essência. Então, toda essa coisa que está falando disso, né? Dessa escada e dessa possibilidade, né, de chegar a esse grau da essência, né? Vocês querem falar alguma coisa? Senão vocês vão ficar desesperados aí. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu já estou com um pouco de dificuldade de acompanhar. Acho importante falar para poder assimilar. Exatamente, exatamente. Eu percebo, porque também é mais difícil do que ler o próprio Grotowski, mesmo que o Grotowski seja às vezes difícil. Mas aqui é mais complexo, né? Porque a gente entra num outro campo de filosofia mística, teologia, né? Então, por exemplo, essa questão do sol que desbota. Não é o sol que desbota, não. Não é o sol que desbota. Então, Peraí, voltar lá. tá bom. Diz assim: não repare na minha pele morena, diz o livro do amor. Sou morena, mas formosa e de boa compleição, mas o sol me descorou ou me desbotou. Mas continua, tá? O sol, entre aspas, o sol é a luz deste mundo e significa que mesmo o que existe de mais sublime e de melhor nas coisas criadas e feitas encobre e desbota a imagem de Deus em nós. Porque está falando das coisas mundanas.
mesmo as coisas criadas e feitas, quer dizer, as coisas que os homens fazem, encobrem e desbotam a imagem de Deus em nós. Porque esse sol não é o sol, é esse sol das coisas criadas pelo homem, né? Essas coisas, porque está em grifo, criadas e feitas. Encobre e desbota a imagem de Deus em nós. E aí vem Salomão. Né? Aí tem essa citação do Salomão. Né? Tira as escórias da prata e terás um vaso puríssimo. Quer dizer, tem que tirar essas coisas que estão grudadas na coisa pura, porque o sujeito está no mundo, está encarnado, tem esse homem exterior, que é o corpo, a encarnação, e na medida que o homem vai se movendo nesse mundo, vão se grudando um monte de coisas. Então, essas coisas têm que ser tiradas para ter um vaso puríssimo, para chegar no vaso puríssimo. Mas o vaso puríssimo é lá, no final daquela escada, né? Celina, esse sol poderia ser o ouro de tolo? O ouro de tolo, aquele sol que... Sim, eu sei o que é o ouro de tolo, Carlos. Estou pensando. Estou pensando nesse sol. Pois é, mas não sei por que seria ouro de tolo. Porque está entre aspas? É porque quando a gente pensa em sol, né, a gente pensa na iluminação, né? E aí, pelo texto, ele é um sol diferente. Né? Não é um sol que ilumina, é um sol que seduz, né? Que está ligado mais a... Nesse trechinho que fala do sol. Não sei. Não sei, porque você sabe que o sol tanto pode tornar uma pessoa mais morena, como o sol desbota as coisas. O sol tem esse efeito de desbotar. Você não deixa o teu melhor tapete onde bate o sol, nem o teu sofá, porque vai desbotar. Certo? Uhum. Então, a gente pensa em ganhar cor com o sol, que é uma coisa que acontece com a pele, mas o sol desbota muita coisa. Tira a cor, porque incide muito forte. Né? Se a coisa não está preparada para receber o sol, ela perde a sua cor. Se a cor não é firme, ela desbota. Então, eu acho que tem alguma coisa ligada a isso. Entendeu? Uhum. Que diz o sol é a luz deste mundo, e significa que, mesmo o que existe de mais sublime e de melhor nas coisas criadas e feitas, encobre e desbota a imagem de Deus em nós. Por quê? E aí vem a citação de Salomão, das escórias na prata, ou seja, as coisas que se grudam, que vão desbotando a imagem de Deus em nós. Eu acho que tem a ver com isso, entendeu? É complexo aqui, não é fácil. Pode ser talvez também essa coisa da sabedoria, né, humana, como Paulo mesmo fala, né? O Paulo só conseguiu enxergar realmente quando a verdadeira face de Deus quando
ele tirou as escamas dos teus olhos. Então ele tinha todo o conhecimento, né, disso tudo, mas na verdade ele não tinha conhecimento de nada, ele estava cheio dessas escórias. Em teoria, Então, tinha um monte de história. Quando ele vai lá, que ele é torturado, que ele é preso, que ele fica no calabouço, aí ele começa a ver. E aí teve que fazer essa luz que teve que tirar, que foi Jesus nesse caminho, que tirou toda essas escamas dos olhos dele e ele começou a ler. Eu não sei se tem a ver com isso, mas eu acho que parece sim. é isso. Eu acho que sim. Vou me referir e entrar em mais outro sentido do que seja o homem nobre. Digo então, 2 pontos. Quando o homem, a alma, o espírito contempla a Deus, ele se sabe e conhece como conhecente, quer dizer, ele sabe que contempla e conhece a Deus. Ora, existiu quem opinasse, como aliás parece ser muito verossímil, que a flor e o cerne da bem-aventurança residem naquele conhecimento em que o espírito conhece que conhece a Deus. Pois se eu tivesse tudo o que é deleite e não soubesse disso, que me aproveitaria isso e que espécie de deleite seria isso para mim? No entanto, eu digo com certeza que assim não é. Embora seja verdade que sem isso a alma não seria bem-aventurada, não obstante, a bem-aventurança não reside nisso, pois a bem-aventurança consiste primordialmente em que a alma contemple a Deus sem véu. É nisso que ela recebe todo o seu ser e a sua vida e tira do fundo de Deus tudo o que ela é, sem nada saber de saber, nem de amor, nem do que quer que seja. Celina, esse véu, eu não entendi o que é. Porque está falando assim, pois a bem-aventurança consiste primordialmente em que a alma contemple a Deus sem véu. Porque esse conhecimento humano, mundano, é um véu. Então o sujeito acha que está vendo Deus, que está entendendo o que é Deus, mas tem esse véu. E tem que tirar o véu para ver mesmo. Porque toda coisa mundana, ela cria uma espécie de neblina que impede o sujeito de ver o mundo espiritual. O mundo espiritual só pode ser visto se tira essa neblina da frente. E essa neblina faz parte de toda a constituição desse homem exterior. Então, é claro que aí a gente pode voltar lá para o pássaro que bica e o pássaro que olha, exatamente, porque se o sujeito só bica, ele é só homem exterior. Se ele começa a despertar o pássaro que olha, ele começa a tirar a neblina da frente, porque ele não acha mais que a vida é o que ele bica.
ele vê que existe uma outra coisa, ele começa a ver, ele começa a enxergar, e não só bicar. Então, a gente também pode fazer essa relação com a psicanálise, entendendo que esse véu é a neurose. Pode, claro, você pode fazer uma transposição, porque a estrutura neurótica ela é da ordem do véu, porque faz essa neblina e o sujeito não vê o que tem na frente, na vida, o que está acontecendo, fica só na neblina, né? Então, até eu queria ler, tem umas coisas do Eckhart. Sei, vou pular um pouco aqui. Eu tinha encontrado, é que eu não consigo fazer esse negócio de botar duas telas aqui. Eu sou bem tapada para esse negócio. Mas eu vou tentar, mesmo que eu não veja vocês, eu vou tentar ler uma coisa que eu tinha encontrado na internet, de texto dele. Então, eu não vejo vocês, mas vocês estão me ouvindo, né? Então, sim, sim. Tá. Aí são ditos dele, né? Então ele diz assim, é um dito longo. Uma pessoa que dominou sua vida vale mais do que 1000 pessoas que dominaram somente o conteúdo de livros. Ninguém pode conseguir nada na vida sem Deus. Se eu estivesse à procura de um mestre para aprender, eu deveria ir a Paris ou frequentar as faculdades onde se fazem os mais altos estudos. Mas se eu estiver interessado na perfeição da vida, eles lá nada me poderão informar. Aonde, pois, deveria eu ir? A alguém que tem uma natureza pura e livre e a nenhum outro lugar. Nele eu encontraria a resposta para aquilo que tão ansiosamente estou buscando. Homens, por que buscais ossos entre os mortos? Por que não buscais a vida eterna nos lugares santos da vida? Os mortos nada podem dar ou tomar. Se um anjo tivesse que buscar Deus fora de Deus, ele o buscaria numa criatura pura, livre, plenamente disponível e não em outro lugar. A perfeição depende somente do acolher a pobreza, a miséria, as durezas, os desapontamentos e tudo o que vier no decurso da vida, livremente, avidamente, até a morte, como se a pessoa estivesse preparada para isso. Portanto, sem se emocionar, nem sequer perguntar por quê. Eu vou ler outras coisas que ele diz aqui, tá? Se alguém está, como esteve Paulo, em arrebatamento místico,
e sabe que algum doente deseja um prato de sopa, é melhor deixar o arrebatamento místico e ir atender ao enfermo necessitado. A gente não precisa pensar tanto no que deve fazer. Deve-se antes pensar no que se deve ser. Se alguém é bom, também boas serão suas obras. As obras não nos santificam. Nós é que santificamos as obras. Se um homem deixou um reino, ou mesmo todas as coisas, e se não tiver deixado a si mesmo, não terá, na verdade, deixado nada. Se deixar a si mesmo, embora fique na honra e na riqueza, ou continue a possuir o que quer que seja, o homem deixou efetivamente tudo. Celina? É esse o significado de rasgar o véu. Quando Jesus fala, ele rasga, ele veio para rasgar o véu. Você não precisa fazer tudo aquilo lá que os fariseus pediram para fazer. Jesus fala, não, basta você ser bom para você alcançar a Deus. Rasga o véu que você tem acesso a ele. Então, esse sermão todos aí é o lugar aonde você tem acesso ao divino. No caso, ao divino, né? Com certeza. Celina, você pode reler esse último que você leu? Espera aí, deixa eu achar. Agora. São várias coisas aqui. Acho que esse aqui. Se um homem deixou um reino, ou mesmo todas as coisas, e se não tiver deixado a si mesmo, não terá, na verdade, deixado nada. Se deixar a si mesmo, embora fique na honra e na riqueza, ou continue a possuir o que quer que seja, o homem deixou efetivamente tudo. Que é a coisa do ego, né? Se o sujeito renuncia ao ego, aí, bom, não tem importância se ele é rico, se ele tem isso, se ele tem aquilo. Não é isso, porque não é abdicar das riquezas materiais que vai purificar o homem. Não é isso que vai elevar o homem. É a coisa da vaidade, né? Abdicar da vaidade, que é, efetivamente, no final das contas, o próprio ego, né? Então, acho que isso é... Sim, eu sinto que a continuação aqui do sermão é difícil, porque... Por isso que eu sempre fico querendo ler o Eckhart aqui no grupão, mas fico reticente por isso, porque eu sei que é um texto... Essa coisa do texto teosófico, filosófico, é difícil, né? Ele é mais requintado. Não que o texto do Grotowski não seja requintado, mas é porque é um outro tipo de texto, né? Mas é interessante para a gente conhecer situar, né? Desse homem interior. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho, como você falou, né? A gente está entrando em contato com as mesmas fontes que o Grotowski entrou, então está muito para a gente. A gente
entender como que ele chegou nas coisas que ele chegou, né? Eu acho que ele não devia pular a parte, eu acho que devia ir em frente. Eu vou, porque eu já li esse livro 6 vezes. Então, não pula, não. Para mim. Mas eu fico preocupada com vocês, assim, de aguentar essa coisa. Porque é diferente ler, né? Porque você mas estamos indo. Mas tá de boa aqui. Vamos lá, então vamos lá. A gente tá de boa. É super importante, é que a gente dá vontade de parar em cada coisa e dissecar ela e, né, entrar, porque é demais. Muito ensinamento, né? Tem que degustar, né? A gente vai degustando. A gente parou lá no véu, né? É nisso que ela, a alma, né, recebe todo o seu ser e a sua vida e tira do fundo de Deus tudo que ela é, sem nada saber de saber, nem de amor, nem do que quer que seja. A alma se aquieta total e exclusivamente no ser de Deus. Nada sabe ali senão o ser e Deus. Quando, porém, ela sabe, conhece, que contempla, conhece e ama a Deus, isso constitui, segundo a ordem natural, uma saída do primeiro e um retorno a ele, pois não se conhece como branco, senão quem realmente é branco. Por isso, aquele que se conhece como branco constrói e trabalha sobre o ser branco e não tira o seu conhecer imediatamente e o ignora diretamente da cor, mas deriva o conhecer e o saber que tem dela, isto é, da cor. Aquilo que calha ser branco e não exclusivamente da cor em si. Antes, tira o conhecer e o saber de alguma coisa colorida ou branca e se conhece a si mesmo como branco. Peraí, como branco. Uma coisa branca é algo muito inferior ao ser branco, ou a brancura. É muito mais extrínseco do que este. Uma coisa é a parede e outra coisa muito diferente é o fundamento que assenta a parede. Ele vai explicar, vai destrinchar isso aqui. Dizem os mestres que uma é a força por cuja virtude o olho vê e outra a força pela qual ele conhece que vê. Aquilo, ou seja, o ver, ele o tira exclusivamente da cor e não do que é colorido. Daí ser perfeitamente indiferente que a coisa colorida seja uma pedra ou um pedaço de madeira, um homem ou um anjo. O essencial está unicamente em que tenha cor. A minha anotação aqui nesse fragmento do livro eu anotei assim, a consciência, porque ele está destrinchando como é que funciona a consciência. Do mesmo modo, digo eu, o homem nobre colhe e tira todo o seu ser, todo o seu viver e sua bem-aventurança somente de Deus, com Deus e em Deus, e não do conhecer, contemplar ou amar a Deus, ou de algo semelhante. Por isso diz Nosso Senhor, em palavra feliz e memorável, que a vida eterna consiste nisto, em se conhecer a Deus por único Deus verdadeiro. Isso é uma citação de João. E não em conhecer que se conhece a Deus. É porque tem toda uma coisa de uma
é uma coisa indireta, que é uma tendência humana. Se conhece que conhece a Deus. Se sabe que sabe de não sei o quê. Então, é tudo, de uma certa maneira, terceirizado. E aí não é a coisa direta que acontece, né? Ô, Celina, isso tem a ver com o que Grotowski fala de reduzir o desconhecido a conhecido? Sim, sim, sim. Tem a ver com isso. Tem razão. Porque ele fala que essa coisa, ele diz aqui, olha só, no começo lá do Performance, ele diz assim: o homem de conhecimento dispõe do doing, do fazer, e não de ideias ou de teorias. O que faz para o aprendiz o verdadeiro teacher? Ele diz: faça isso. O aprendiz luta para compreender, para reduzir o desconhecido a conhecido, para evitar o fazer. Pelo fato mesmo de querer compreender, ele resiste. Ele pode compreender somente se ele faz. Ele faz ou não. O conhecimento é um problema de fazer. Então tem a ver com isso. Porque a tendência humana é ficar se distanciando da ação, do fazer. Então, usa esse recurso do conhecimento entre aspas, para se afastar do fazer, da experiência. E só é possível com a experiência. Senão fica uma coisa retórica. Né? Você sabe, que conhece, que conheceu. Então é tudo longe, né? Talvez tenha a ver um pouco com aquela coisa que o Gurdjieff fala, né? Então, das duas linhas que tem que andar juntas, que tem que tem que ser desenvolvidas as duas, a linha do conhecimento e a linha do ser. Sim. Sim. A experiência e o conhecimento. A própria experiência, né? Com certeza. Porque senão é o que ele diz naquele texto que eu li ali. Vai, então, para a Universidade de Paris estudar. Mas não, na Universidade de Paris não se ensina a ser um homem interior. Vai ensinar livros, teoria, que é interessante, importante a gente ver que ele, por exemplo, tem um conhecimento teórico extenso. Ele vai citando aqui os outros caras todos, na medida que ele vai pensando e fazendo o sermão. Porque esses sermões, uma das características dos sermões dele é que eram completamente improvisados. Então, normalmente, o oficiante de uma missa prepara o sermão, escreve o sermão, estuda o sermão e lê o sermão. Ele não. Ele improvisava. Ele tinha um arcabouço e ele deixava esse fluxo acontecer na hora. Então, tinha um tipo de qualidade que não tinha nos outros sacerdotes. Eles não tinham isso que ele tinha, né? Essa qualidade. Mas, como já mostrei, existe uma força graças à qual o homem vê e uma outra pela qual sabe e conhece que vê. Ele está separando, né? Uma força que vê e uma força que conhece e sabe que vê. E tem a ver com
aquela questão que o Grotowski coloca da importância de não existir um gap, um espaço entre o impulso e a ação. Porque esse gap é exatamente esse espaço que nós, humanos, usamos para pensar, para elaborar, para então fazer. E não é direto, então. A coisa não é direta. Claro, o Grotowski pensou isso para o ator, né? Como que é isso no ator, né? É verdade que agora, aqui embaixo, em nós, a força pela qual sabemos e conhecemos, que vemos, é mais nobre e mais elevada do que aquela que nos faz ver, pois a natureza, em suas operações, começa pelo mais ínfimo, ao passo que Deus começa em suas obras pelo mais perfeito. A natureza faz o homem a partir da criança e a galinha a partir do ovo. Deus, ao invés, faz o homem antes da criança e a galinha antes do ovo. A natureza primeiro aquece, abrasa a lenha e só depois dá origem ao ser do fogo. Mas Deus dá primeiro o ser a toda criatura e depois, no tempo, mas sem tempo, a cada um em particular, tudo que lhe pertence. Portanto, Deus dá o Espírito Santo antes dos dons do Espírito Santo. É muito interessante, né, isso, que a gente pensa o ovo e depois a galinha, criança e depois homem, e que Deus é o contrário, né? Agora está no final. A gente vai sobreviver. Só falta meia página. Digo, então, que, na verdade, não existe bem-aventurança sem que o homem tome consciência e saiba muito bem que vê e conhece a Deus. Mas Deus me livre de ver nisso o fundamento da minha bem-aventurança. Se existe quem se satisfaça com isso, tudo bem, mas a mim me causa dó. O calor do fogo e o ser do fogo tem muita diferença e estão distantes espantosamente um do outro na natureza, ainda que no espaço e no tempo um esteja bem junto do outro. O contemplar de Deus e o nosso contemplar são completamente distantes e desiguais um do outro. Por isso, disse Nosso Senhor com muito acerto, que um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e regressar. Pois o homem deve ser um em si mesmo e deve procurar isso, isto é, o ser um em si e no uno, e recebê-lo no uno, isto é, somente contemplar a Deus e regressar, isto é, saber e conhecer que conhece e sabe a Deus. Agora o último parágrafo. Tudo quanto aqui se expôs, o profeta Ezequiel predisse ao declarar que uma águia poderosa, de grandes asas, de longas penas, coberta de plumas, de plumagem
multicolorida, veio ao Líbano e colheu a copa de um cedro, arrancou a ponta dos seus ramos e a trouxe para baixo. Isso ele diz aqui, está em Ezequiel 17, 3. O que Nosso Senhor chama um homem nobre, o profeta chama de uma grande águia. Ora, quem é mais nobre do que aquele que nasceu, por um lado, do que existe de mais elevado e de melhor na criatura, e, por outro lado, do fundo mais íntimo da natureza divina e de sua solidão? Aí, entre aspas, eu conduzirei a alma nobre à solidão, diz Nosso Senhor ao profeta Oséias, e ali falarei no seu coração. Um com o uno, um do uno, um no uno, e no uno, um para sempre. Amém. Acabou o sermão. Eu prometo que semana que vem a gente pega um pouco mais leve. Mas vocês podem dar uma pesquisada, né, ler coisas que estão na internet, porque tem muitas citações de frases, de ditos dele, né, muitas coisas interessantes. E quem se animar, o livro da Divina Consolação. Eu acho que para a gente a coisa mais interessante é essa descrição da via negativa. Porque é um conceito muito importante, né? De todo o pensamento grotowskiano. E está aqui destrinchado pelo Eckhart. Não sei se vocês querem ouvir de novo essa descrição. Sim, sim, por favor. Eu acho que é legal. Já tive a oportunidade de propor uma comparação muito clara. Quando um mestre faz uma imagem de madeira ou de pedra, ele não introduz a imagem na madeira. O que ele faz é aparar as lascas que ocultavam e encobriam a imagem. Não dá coisa alguma à madeira, mas lhe tira e escava a cobertura e afasta a ferrugem, fazendo aparecer o brilho do que jazia oculto debaixo dela. Este é o tesouro que jazia oculto no campo, como diz Nosso Senhor no Evangelho. Isso é Mateus 13. E antes ele fala isso. Existe uma outra analogia. O sol brilha sem cessar. No entanto, quando uma nuvem ou neblina se interpõe entre nós e o sol, já não percebemos o seu brilho. Do mesmo modo, quando o olho está doente em si mesmo e enfermo ou velado, é impossível para esse olho perceber o brilho. Quer dizer, ele está falando de uma enfermidade nossa, né? Que o nosso olho é enfermo.
no sentido do movimento de ver o divino, né? Temos dificuldades de ver. Tem esse véu, tem essa neblina, tem essa nuvem que impede. Então, todo o trabalho é de limpeza disso, do olho e da atmosfera em volta, né? Quer dizer, tanto do corpo quanto do que está em torno. Porque, às vezes, o sujeito até tem a possibilidade de ver, mas o que está em torno não deixa ele ver. Né? Então, não é só cuidar de si, mas também da onde se está. Que paragens a gente frequenta no mundo, né? Não sei. Importantíssimo. Né? Esse livro dele é muito bom e muito interessante. São vários sermões, né? Então ele vai destrinchando uma série de Poxa, será que é muito repetir só aquela parte do Espírito Santo? Espera aí que eu tô parte do Espírito. Quer ver, porque o Bukowski é todo ligado na coisa do Espírito Santo, né? Sim, quando ele fala do Deus da Bíblia, do Shakespeare, do Dostoiévski, né? Mas eu não sei onde é que está o Espírito. Tá quase no final, né? Do sermão. Ah, tá aqui. Diz assim. Ele diz... Mas como já mostrei, existe uma força graças à qual o homem vê e uma outra força pela qual sabe e conhece que vê. É verdade que agora, aqui embaixo, em nós, a força pela qual sabemos e conhecemos que vemos é mais nobre e mais elevada do que aquela que nos faz ver, porque a natureza, em suas operações, começa pelo mais ínfimo, ao passo que Deus começa, em suas obras, pelo mais perfeito. A natureza faz o homem a partir da criança e a galinha do ovo. Deus, ao invés, faz o homem antes da criança e a galinha antes do ovo. A natureza primeiro aquece e abrasa a lenha e só depois dá origem ao ser do fogo. Mas Deus dá primeiro o ser a toda criatura e depois, no tempo, mas sem tempo, dá a cada um em particular tudo que lhe pertence. Portanto, Deus dá o Espírito Santo antes dos dons do Espírito Santo.
Eu pensei aqui na Clarice Lispector, né? Que tem um texto dela sobre essa coisa do ovo e da galinha, né? Era uma questão para ela, né? Que ela vai destrinchando. Eu tinha até que reler isso, que é muito interessante. Celina, você falou isso agora e eu passei o grupão com o livro Água Viva na mão, porque você... É no Água Viva. E ela fala dessa mesma coisa, só que de outra forma, né? Dessa busca do isso essencial, do que está atrás do pensamento, do atrás do pensamento. E aí ela fala até essa coisa que o Grotowski fala, que no ato de tentar compreender, o ato real não acontece. Sim. E é impressionante, assim, como ela usa outros meios, né, de falar de uma coisa. Eu fiquei muito, assim, durante o grupão inteiro, relendo trechos disso. Mas eu acho que é isso, né? Porque ela era uma mística, né? Uma mística contemporânea. Para mim é santa. Para mim, né? Assim, por tudo, pela obra dela. E as questões que ela toca são questões místicas, sempre. Tem uma roupagem contemporânea de literatura, mas o que vem, o que chega, no Água Viva é muito assim. O Água Viva é um livro, assim, é difícil até de ler, né? Ele é muito... Parece com essas coisas aqui do Eckhart, sim, com certeza. Acho sempre ler ela é uma coisa extraordinária, né? Pensar que tinha ela uma vez por semana no jornal era uma coisa muito incrível. Assim, o dia, acho que era quinta-feira que tinha ela. Aí era uma expectativa, né? O que ela ia escrever, né? Era outros tempos mesmo, né? Gente, tá bom. Tá bom. Vamos ver o que a gente vai ler semana que vem. Vou me dedicar aqui e estudar isso, tá? Mas não vai ser Eckhart, não. Eckhart pode ser de vez em quando, tá? Então eu também sofro um pouco. Tá bom? Ok? Ok. Valeu, Celina, muito obrigada. Grata pelo presente. Obrigado. Obrigada, Celina. Obrigada. Grata a todos. Uma alegria. Grato. Beijo, Céu. Beijo. Foi ótimo. Beijo.